gente vai falar desse cenário aqui do mercado, quando ele fica consolidado e daqui a pouco ele vai caindo, se arrastando aos poucos, né? Que nada mais é que é Stroke Case Pattern. Esse modelo, repara que ele geralmente tende a fazer pequenos pullbacks, né? Ele fica meio que consolidando em alguns cenários e vai fazendo pequenos pullback de baixa, né? Ou de alta, dependendo ali para onde o mercado está seguindo. Se você reparar, esse modelo ele vai te deixando exposto aos poucos, né? Ele vai te arrastando. E aonde a gente tem que ter uma boa estratégia para que o sistema ou talvez a sua visão ali naquele cenário do mercado consiga identificar a melhor oportunidade para tentar pular fora, ter um lucro e pular fora dessa operação que a gente está vendo aqui que vai ficando exposto cada vez mais, né? E exatamente isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, como a gente poder utilizar e como, inclusive, o V12 se comporta nesse cenário do mercado aqui. Conforme a gente vê que ele fez esse pullback aqui, né, ele está caindo aos poucos e agora ele começou a lateralizar igual exatamente a gente estava aqui nesse cenário aqui em cima. Isso vai acontecer independente de time frames, que você vai entender aqui, beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal, me chamo Wellington Martins e hoje a gente vai falar aí sobre quando o mercado tende a ficar lateral e depois ele tende a começar a te arrastar, seja de alta, seja de queda, beleza? Então olha só, a gente está num cenário aqui que está começando a ficar desfavorável para a gente. A gente está aqui com o nosso V12zão. Hoje a gente já teve de resultado aqui $166. É um resultado bacana, mas se você parar para analisar, a gente está aqui com flutuante a gente chegou até a ficar com flutuante de $1.300, que foi esse teto aqui que o mercado chegou até o presente momento, e nada garante que ele vai continuar, se ele não vai continuar subindo. Só que eu coloquei aqui em outro gráfico para ficar mais fácil da gente entender esse modelo, esse cenário que o mercado às vezes tende a ficar arrastando a gente e a gente ficar preocupado. E por isso que a gente, baseado na nossa experiência, na nossa vivência no mercado, a gente colocou, inclusive, foi a questão do macro lens, né, no V12, que é a nova versão agora 6.0, porque ele consegue identificar alguns padrões que vai acontecendo no mercado e ele vai armazenando aquilo ali. Então ele já identificou aqui que o mercado ele veio, né, dessa queda, que ele, baseado nessa queda, ele já tinha formado aqui uma região de lateralização, ou seja, que o mercado consolidou. Se você reparar, a gente está aqui no time de M1, mas se você olhar também, a gente tem esse mesmo cenário no time de M15. Se a gente olhar, a gente vai ter esse mesmo cenário aqui também no time, tá, de H1. Ok? E aí é interessante para a gente poder analisar, porque independente de qualquer time que você for utilizar, for olhar isso, você vai ver que existem esses pontos. É lógico que, de acordo com alguns times, a gente vai talvez ver assim, menos consolidação, porque a gente está falando de times maiores, né? Ou seja, tem menos ruído. E olha só, inclusive, enquanto eu estava conversando com vocês aqui, ó, ele já está aqui para a gente basicamente positivo. E por que isso é interessante a gente entender no V12, inclusive essa nova tecnologia? Porque ele aqui, ó, ele abriu essa operação de venda, ele trabalhou com lote aqui no começo de 0.13, tá? Baseado na minha conta, lógico que ele não abriria isso numa conta menor, baseado no saldo que tem na minha conta. Ele depois abriu com um lote aqui de 0,19, dando martingale, depois 0,26, tá? E depois, agora o último foi 0,36, que a gente está vendo aqui atrás do painel do robô. E olha só que interessante, o mercado ele agora começa a entrar nesse mesmo modelo, que também esse modelo ele tem um range, né? Ou seja, cada cenário vai ter o seu range. Se você reparar, aqui tem um range curto, aqui ele teve uma queda gigante, é lógico, queda gigante entre aspas pro Shao, mas agora ele começa a criar um mesmo cenário, mesmo padrão, né? Que geralmente ele tende a começar a consolidar e depois ele tomar a direção que geralmente ele tende a tomar. Então olha só, perceba que aqui ele veio fazendo essa consolidação, teve essa queda e agora ele começou a retornar, né, fazendo um pullback e agora voltando. Então isso ele pode entrar numa LTA aqui, ele pode ficar só lateral. Cara, N cenários pra gente analisar, no caso, o robô analisar, que a gente não sabe de fato para onde o mercado tende a seguir. E olha só que interessante, se a gente for aqui nesse time, tá, de H1, por exemplo, né, vamos botar aqui pro M15 que fica mais fácil da gente enxergar. Olha só, perceba que aqui, ó, no time de M15, ele lateralizou
começou, tá? Ele foi se arrastando, fazendo um pullbackzinho dele, e aqui agora começou a se arrastar, né? Dentro dessa região aqui. E, cara, é muito incrível o mercado, se você parar para analisar esses pontos, que na maioria das vezes a gente operando, a gente não consegue enxergar. E o mercado, ele não é que ele tem padrões, que esse padrões vai se repetir o tempo todo. É que existem cenários que é criado aquele pequeno padrão baseado naquele momento. Não é que você vai entrar, hoje vai acontecer isso e amanhã vai acontecer a mesma coisa. Não. Por quê? Esse cenário aqui, se você olhar, a gente tem basicamente um range de quê? Vamos supor aqui, ó, uma diferença que ele ficou consolidado de 51 mil pontos, né? Mas como a gente está na XNES aqui, vamos botar aí que seja 5 mil pontos. Então a gente tem essa consolidação aqui de 5 mil pontos, tá? Então a gente tem aqui 5 mil pontos, basicamente. Nesse cenário aqui, aqui, ó, ele já começa a ter aquela escadinha, efeito escadinha, descer e começa a criar agora um outro cenário de uma caixa que foi criada aqui, se a gente parar para analisar, que se a gente pegar do último fundo para o último topo, tá? Vamos botar isso aqui, ó, a gente já tem 113 mil pontos, que na XNES vai dar 10 mil pontos, ou seja, o dobro. Aqui a gente tem 5, e aqui nesse outro cenário a gente está falando de, vamos botar aí 10 mil pontos. 10 mil pontos. E isso, cara, humanamente, você consegue, só que nem sempre você vai ficar fazendo isso, né? Vendo que se aqui consolidou 5, você aqui consolidou 10, e aí daqui a pouco você tenta talvez até entrar nesse modelo de estratégia, aí não funciona tão bem, você pula fora. E, cara, o V12, ele olha o quê? Nesse ponto aqui que a gente está falando. O V12 ele vai olhar exatamente isso de forma diferenciada do humano. Como o humano olha, ele olha com emoção, com sentimentozinho, com achômetro, que eu acredito, que isso e aquilo. Uma ferramenta, ela olha números, ela olha dados, ela analisa baseado em dados, não no achômetro, não no que você acredita ou não. Então, olha só, ele simplesmente, nesse cenário aqui, ele abriu dentro dessa condição aqui que a gente acabou de falar, que é o que exatamente a gente vê aqui no M15, ok? Ele está abrindo nesse cenário aqui operações para poder a gente entrar e pular fora. Pode acontecer aqui de o mercado simplesmente não respeitar e começar a fazer uma pequena reversão. E aí que ele vai entrar também com a outra estratégia, porque o V12... a gente sabe que ele não possui uma única estratégia, porque geralmente um robô que ele possui uma única estratégia, ele precisa operar muito rápido e pular fora. Ele não pode ficar o tempo todo. Já o V12, ele possui ele olha para diversos cenários, por isso que ele tem diversos tipos de estratégia, não que é estratégia vazias, estratégias engessadas. Ele olha para o melhor cenário para aplicar aquela determinada estratégia. E aqui, ó, se o mercado começa a pegar essa direção, ele vai olhar o quê? O sentimento do mercado, que aqui ele já está em M15, ele estava operando em M5 para a gente. Então ele já detectou que o mercado começou a se comportar dentro desse range aqui, dentro dessa consolidação que está se mantendo, conforme a gente está vendo aqui, e ele simplesmente acredita que o mercado vai geralmente voltar aqui nessa região e a gente vai pular fora. Simples assim. Se caso isso não acontecer, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir uma operação aqui, né, geralmente no cenário que ele acredita que está saindo dentro desse range, ele vai abrir uma operação no sentido para onde o mercado está indo. Só que agora ele vai abrir com lote, não que ele vai abrir com edge protegendo um lote muito superior, não, mas ele vai tentar abrir com um lote muito próximo da metade ou menos da metade de tudo isso aqui, baseado em algumas informações que nem eu sei exatamente essas informações quando vai acontecer, esse lote quando ele vai abrir. Por quê? Porque o V12 ele pega aqui, ó, tá? Cada sombra dessa aqui que você tá vendo, cada fechamento e abertura dos últimos 30 minutos, dependendo do cenário do mercado, ele vai tentar pegar também com mais time, né? Com mais tempo, para ele poder ter mais dados. E o que eu estou falando aqui é um sistema que ele não fica
trabalhando sempre no modelinho, porque o mercado em si ele não é um modelinho, ele não segue um cenário apenas. O mercado você vê que ele cria vários cenários, conforme a gente está acabando de ver aqui. Então, o que eu vou deixar aqui para a gente poder olhar? Será que o V12 nesse cenário aqui, tá? Ele vai conseguir sair? Sim ou não? Deixa no comentário. E aproveita e dá aquele like se está vendo o vídeo até aqui, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho, sempre a gente posta conteúdo. Por que eu mostrei aqui já negativo e estou mostrando aqui se vai sair ou não? Porque, cara, muitas pessoas só mostram positivo, só mostram o lado bom. Eu estou mostrando aqui que a gente está num cenário ruim, né? Que geralmente acontece com quase todo mundo que opera. Se não aconteceu com você, ainda pode ficar tranquilo que vai acontecer. Então, assim, o V12, cara, eu acredito muito na metodologia dele, eu acredito muito na estratégia, inclusive agora essa nova estratégia aqui, a gente está falando de microlens, é uma estratégia diferenciada e pode ajudar muito você no seu trade. Pode ajudar muito. O link vai estar aqui na descrição. Se você falar com alguém, tá? A gente também disponibiliza um acesso gratuito para você testar, avaliar se faz sentido ou não. Se não fizer sentido, você vai embora, você não pagou pela ferramenta. Então poucas pessoas fazem isso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar aqui rolando, né? Deixar o bichão rolando aqui, ó. A gente está com 4 operações. Vamos ver se ele consegue pular fora desse apuro, né? Você viu que havia hora que a gente ficou positivo. Muitas pessoas poderia falar, ué, pô, era para ter pulado fora, tal. Geralmente a gente fica exposto para buscar resultado, né? Então quando você faz o seu trade, você está buscando resultado. Então vamos deixar aqui assim que o mercado talvez pegar a direção oposta, né? Não no sentido que a gente vai no sentido que a gente não quer, né? Que é ir contra, que ele geralmente sempre faz isso. A gente mostra aqui. Se ele for para a direção que a gente quer, que é deixar a gente positivo, aí a gente mostra também, né? Que é o que a gente precisa aqui nesse cenário, beleza? Bem, voltamos aqui. O mercado tá... No caso do mercado não, né? A corretora dá uma travada, dá uma parada, no caso a XNES, para aqui no horário do Brasil, ela volta às 7 horas da noite. No caso no Shao. Se você quiser saber como, na sua corretora, você vem aqui, ó, ativo, né? Você vem em especificação e você vem aqui que você vai ver o horário que ela retorna, né? Então, no caso a XNES, ela retorna 10 horas. Feira, né? Que é hoje. Qualquer dia da semana, basicamente. Exceto domingo e sábado, né? E sexta, né? Que sexta-feira fecha o mercado. Aqui como tá dizendo que é 10 horas da noite, né? Que ela volta. E aqui a gente tem aqui, ó, a visão que é 9h57. Quando der 10 horas aqui, né, às 22 horas, o Shao, no caso, vai voltar. Então, você consegue ver nos ativos, nos horários que ele volta a funcionar. Só que eu quero mostrar para vocês aqui, nessa minha baguncinha aqui bacana, é sobre o que a gente acabou de falar agora há pouco, tratar agora há pouco. Cara, surreal, a gente agora já está aqui com positivo, graças a Deus. Estamos aqui com 489, só que existe aquela questão que eu falei, né? Não sei se o mercado vai abrir, né? No caso do mercado não, na corretora quando voltar, vai estar naquele gap de alta ou de baixa. Poderia até olhar em outras corretoras, mas não vamos perder o foco não. Vamos deixar, falta apenas 2 minutos e tomara que tá aquele gapzinho. Mas como, se a gente olhar aqui em time frame maiores, vamos ver aqui em D1, é bem provável que ele faça, roda no mercado, é muita paciência. Provável que ele faça uma pequena recuperaçãozinha aqui, depois volte a cair. Isso ajuda quem tá querendo, né, salvar na alta e também deixa as pessoas que, olhando assim aqui embaixo, aqui por causa do microfone às vezes, e deixa também outros aflitos quem tá querendo que ele caia, né? Então, cara, não tem pra onde correr. Onde um está chorando para o mercado subir, existem daqui a pouco pessoas chorando para o mercado descer. É no meu caso aqui, né? Mas não é nada também muito desesperador, né? Ó, 21h59, vai abrir um novo candle diário. A gente vai acompanhar 10 horas, esperar um pouquinho. Tem um delayzinho, né? Que é para detectar. Ó, já voltou. Começou a oscilar e provavelmente você já deu para perceber que ele já voltou com uma pequena quedinha, né? E o bom da XNES é que ela agora vai direto, não formou o candle diário ainda, né? Porque ainda são 10 horas da noite. Vai formar quando der meia-noite, né? Lógico. Vamos ver se ele consegue proteger a gente com um trade. O que acontece? Se a gente ficar aqui nesse vídeo, eu vou ter que ficar gravando uma caralhada de tempo e não vai fazer sentido. Tem gente que nem vê o vídeo todo. Mas vocês conseguiram compreender, né, a importância da gente saber com qual ferramenta operar, saber como a estratégia funciona, entender o mercado um pouco, né, que o que ele faz geralmente com a gente, o que ele tende a, como geralmente tem cenários que ele se comporta. E, cara, em troca disso, eu peço só o seu likezão, que é muito importante, deixar no comentário o que você achou desse vídeo. Eu queria muito que ele já esticasse, né,
queda ou para alta, sei lá, que poderia acontecer ou que vai acontecer, quem sabe. Por um lado ele vai ter que ir, ele não vai ficar o tempo todo aqui nessa lateral, mas você já conseguiu ver que o cenário que era ruim pra gente, que a gente estava negativo, agora basicamente a gente já está positivo e eu poderia simplesmente vir aqui na ferramenta, tá? Dar um close total e fechar tudo. Poderia fazer isso, mas como eu geralmente não faço isso, não gosto de trabalhar dessa forma, porque já teve momentos que eu fiz isso, depois o mercado derreteu ou subiu muito a favor e eu falei, caraca, porque eu não esperei que ia dar muito mais lucro, né? Que às vezes a gente fica exposto a X valor e quando vem a questão de dar lucro a gente pula fora. Então, cara, esse é o vídeo, espero que ter te ajudado de alguma forma com esse conteúdo, com esse conhecimento. Sei que muitas pessoas aplicam, muitas pessoas absorvem o conhecimento, muitas pessoas não, e tá tudo bem, tá? E é isso. Espero que no próximo vídeo eu consiga trazer mais conhecimento aí para você e você cada vez mais conseguir aplicar, cada vez mais você conseguir ter novos resultados. Forte abraço aí.